Quem sou eu? Que pergunta difícil que eu tenho que responder. Mas olha, viemos aqui para responder perguntas difíceis e eu me proponho a responder. Este é um cenário onde eu melhor me identifico. É um caminho que vai dar numa montanha, porque temos todos uma montanha para conquistar. E eu chamo essa montanha de meu pequeno Himalaia. E é nesse cenário, nesse caminho, onde tem armadilhas, onde tem altos e baixos, é que eu vou me apresentar. Olha, e das minhas origens, eu encontro uma identificação muito grande com o lirismo da simplicidade das poesias da Cora Coralina. E tem uma que eu gosto muito, que diz assim: eu sou aquela mulher que escalou a montanha, foi removendo pedras e plantando flores. A poesia sempre me encantou. Eu mal sabia escrever, eu já desenhava poesias na areia. Eu tinha um vizinho poeta que ficava encantado com meus versos e anotava. Ele fez um caderno de poesia da Corina. Daí eu fui escrevendo as cartas apaixonadas das minhas amigas para os namorados e deles para elas. Depois eu escrevi discursos para o político, discurso de formatura. Escrevi peças infantis para serem representadas nos palcos das escolas. E depois eu fui tomando gosto, acreditando, e escrevi muito. Virei uma escritora. E me lembro também daquele palco, quando eu tinha 9, 10 anos, na cidade próxima, onde eu equilibrava um acordeão pesado e tocava Ave Maria de Schubert, porque esse era o desejo do meu pai, de que eu fosse musicista. E daí ficou um registro histórico no álbum, meu primeiro álbum de solfejo, a lembrança de algumas músicas. Me lembro da severidade com que ele me cobrava: não tá bom, tenta mais, quando eu voltar você toca de novo. E o medo do palco, que eu acho que eu vou desafiar isso a vida inteira. Olha, das memórias da infância, eu me lembro da minha mãe: Corina, vem aqui, vai procurar ervas para eu fazer um chá para a vizinha que está doente. Qual erva, mamãe? Vai lá que você sabe. E lá ia eu e me alinhava a minha natureza com os elementos da natureza. Eu aprendi a fazer isso, sabe por quê? Porque o comando de mamãe: vai lá que você sabe. E eu sabia, eu voltava com a erva certa. Daí eu aprendi a confiar na minha intuição, nesse alinhamento com a natureza. Aí eu sei. Daí também, muito pequena, pré-adolescência, eu descobri a força de cura das mãos. As minhas mãos trouxeram uma vida frágil. Essas minhas mãos apoiaram uma vida que estava indo, fecharam os olhos daquela pessoa que me fitava como o último olhar dela nessa vida. As mãos, com as mãos, eu fiz curas energéticas, eu ofereci reiki, eu fiz shiatsu, theta healing, massagem terapêutica, fiz incenso, aquela caixinha de incenso, 7 dias da semana, 7 cores. Eu descobri o poder da cura das ervas, mas principalmente, você sabe, este alinhamento com os elementos da natureza. Procuro os remédios das curas na homeopatia, na natureza e principalmente, como eu já volto a repetir, neste alinhamento. Eu sei que sei. E como Parsifal, que quer dizer o garoto ingênuo, eu fui me preparando para tomar decisões mais difíceis da minha vida. Era ficar na casa do pai, era cumprir o desejo deles, o desejo da sociedade para as mocinhas preparadas para um casamento. Eu já tinha uma paixão que certamente ia dar no casamento, ou era me desafiar no caminho solitário, onde eu não contaria com mais ninguém. E essa decisão foi a decisão mais difícil da minha vida. Ela começou desde pequena,
quando eu subi aquelas montanhas da minha cidadezinha, rodeada de montanhas, e lá de cima eu olhava o caminho que eu já tinha percorrido, mas eu olhava para o céu, olhava para longe, eu sabia que tinha um mundo lá, distante. Eu queria esse mundo, eu não podia ficar aqui, e foi difícil, mas eu ousei fechar o portãozinho azul da casa do meu pai, entregar a chave e ir para este mundo que eu não tinha a menor noção de tudo que eu poderia ainda passar, mas eu já me sentia ousada a desafiar aquela lei que me era imposta por ser mulher, por ser filha. Então, eu disse não para este caminho, e sim, quem sabe, para este aqui. E daí para frente, eu não era mais uma menina de família, eu desafiei preconceitos, desafiei a moral da época, fui cair no mundo, no momento de transformação política, de efervescência política, na Fafiche. Eu fui desafiando o que falavam que eu era, e fui provando e comprovando que era preconceito, que era vazio, que eu era eu e que eu só queria conquistar o meu grau. E lá fui eu tomando essa decisão difícil, chegando na capital, contando só comigo, um mundo de predadores, um mundo de transformação, um mundo de todo mundo passando por cima de todo mundo, e eu, ingênua, tendo que reconhecer e aprender os predadores, os lobos maus que existiam, e me fortaleci, aprendi a confiar naquilo que eu tinha como valor. Tudo é possível se você não perde a sua integralidade, aquele valor que você não pode abrir mão, e eu nunca abri mão disso. E eu honrei tudo que eu trouxe das minhas raízes e prossegui buscando realizar o meu propósito. E o caminho foi estreitando, com seus altos e baixos, e eu fui crescendo. Era aquela que conta para Corina essa sua tristeza, conta para Corina o que está acontecendo, porque ela vai te entender. E de repente eu era não só o ombro amigo, mas a conselheira. Aprendi a escutar sonhos, aprendi a ser uma psicóloga acolhedora, humanista, aquela de um coração bom. E os sonhos, o sonho hoje é a menina dos meus olhos, porque no cenário em que eu vivi isso era valorizado. Os sonhos me instigavam. Como é que a gente construía aquela história de noite? Quem é que chegava quando eu dormia e deixava uma mensagem? Nunca desprezei um sonhozinho bobo, só um pedacinho. A minha família sempre valorizou sonho. Eu sou muito grata aos meus pais, que nunca disseram bobagem, foi só um sonho. Desde o pesadelo até o sonho com seres de luz que me faziam despertar para outra realidade que é desconhecida quando a gente está acordada. Então eu me tornei uma psicóloga que faz leitura de sonho. Não falo interpretação de sonho, simbolismo. Cada sonho é um, cada sonhador é um, e cada momento do sonho, à medida que você faz a leitura, ele já se transforma. É um instrumento, como diz o Jung. Porque deixar essa carta, essa mensagem aberta, fechada, se ela vai transformar a sua vida. Eu sigo com o meu mestre. Olha, a jornada prossegue colocando novamente decisões importantes na nossa vida. E esta me veio uma decisão transformadora via encontros. Encontro com amor, a decisão do casamento. Uma das decisões mais importantes, que é aquela que eu fiz por amor. Aquela decisão que transforma a vida da gente com a fórmula mais sagrada que tem, que é o casamento.
E eu hoje entendo o casamento como um casamento espiritual, como aquele momento da senda da vida, que a partir daí a gente caminha junto, onde muitas vezes um vai na frente. Eu já sei o caminho, pode me seguir. Outras vezes vai atrás, me guia. Esse caminho eu não conheço. Muitas vezes, deixa que eu te dou a mão, não tá fácil, não é? Eu te ajudo. E assim nós fomos 47 anos juntos. E quando me perguntam, existe um segredo? Eu falo, bom, um diálogo sempre é a receita que qualquer um pode te dar. Mas eu tenho uma, que é a terceira individualidade, que é o casamento, que é aquele terceiro ponto, como o tricô. A sua individualidade com a outra individualidade, vocês criam uma outra individualidade, que é um terceiro espaço na vida, que é o casamento, a união. União não quer dizer perder a sua individualidade, quer dizer contribuir com a sua individualidade. Com isso eu me tornei terapeuta dos casais. Eu não falo terapia de casal, porque não é uma técnica. Aquele casamento, naquele momento que aquele casal está vivendo é único. Não existe outro igual. Então eu falo terapia desse casal. Então é um assunto que nós vamos muito em breve falar, tá? E nós vamos continuar a nossa senda. E não por acaso, uma conexão interessantíssima. Meu livro chama Conexões, a leitura dos sinais do caminho. E eu olho lá para baixo e quem está aparecendo? O meu marido. Conexões. E dentre tantas histórias que eu trago na sola do meu pé, como um mapa, como um apoio, existe um provérbio inca que diz assim: existem 3 caminhos, o caminho certo, o caminho errado e o caminho do coração. O caminho certo nem sempre será o caminho certo. O caminho errado tampouco será o caminho errado, mas o caminho do coração sempre será o caminho do coração. E eu que tenho Corina, coração no meu nome, fui batizada de Corina, fui chamada de Corina, eu sigo esse chamado. E nunca vou errar nas minhas decisões se eu seguir esse chamado. Eu sei que eu tenho muitas montanhas ainda para conquistar, muitos sonhos para ver quando eu chegar no alto da montanha, mas eu honro o meu nome, honro a minha história e honro o chamado do coração. E é assim que eu prossigo buscando as minhas outras montanhas que ainda tenho que conquistar. E aqui chegamos no topo do nosso pequeno Himalaia. E assim como eu comecei com uma grande mulher, a Coralina, eu quero terminar com um trecho de uma poesia de uma outra grande mulher, Cecília Meirelles. Ser a que vem e a que vai, como uma grande luz difusa, filha de nenhum sol. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta de quem que eu sou, se eu respondi a minha, se eu já respondi a minha pergunta de quem que eu sou, mas eu contei a minha história. E você, quem é? Quer sentar aqui e me contar a sua história? Então, me despeço, por enquanto, do nosso pequeno Himalaia, contemplando essas 2 árvores, aquela que já viveu o tempo dela aqui conosco e aquela que está nascendo, cheia de frutinhas. Eu quero contar uma história que eu aprendi com esta árvore. As regressões a vidas passadas. Durante muito tempo eu trabalhei com regressão de vidas passadas. Inclusive comigo não havia nenhuma novidade na psicologia que eu não quis experimentar para saber se tinha alma nesse caminho. E eu fiz muitas regressões e hoje eu sei que tudo que eu já fui está aqui agora.
na sola do meu pé, como eu já disse ainda há pouco. Não importa os erros que eu cometi, com certeza a humanidade em mim cometeu muitos erros. A minha evolução precisou de muitos erros e muitos acertos. E hoje eu não me avalio pelos meus erros. Eu me avalio pela doação, pela entrega, pelo chamado, como eu já disse, que vem do coração. Então, nós vamos voltar pelo mesmo caminho, mas com certeza que não é o mesmo caminho, que tudo que nós aprendemos nessa subida, nessa caminhada, já nos transformou. Cada passo que nós demos nesse caminho, nós não temos como refazê-lo. Nós só temos que fazer bom uso dessa caminhada. Então, eu convido as pessoas para vamos dar um sim a uma vida que segue, uma vida nova, uma vida de esperança, e vamos honrar esta vida que recomeça aqui agora, onde eu estou. Porque é assim. Muitos por aqui já passaram e muitos outros ainda passarão. Eu sigo por caminhos fáceis e outros não. Prossigo no rumo do compasso do meu coração. Eu deixo neste pequenino cristal a minha contribuição com a minha gratidão. E a minha bagagem? Essa é aquela que eu deixo, as marcas das pegadas pela minha passagem. Com o poeta, eu aprendi que todos nós temos na vida uma montanha para conquistar. Com um grande mestre, eu compreendi que o momento é agora e ele não vai se repetir. E como um ser humano, eu descobri que é dentro de mim que ela vai se manifestar. E eu sei também que o nosso despertar só vai acontecer quando nós aceitarmos e acolhermos dentro de nós os ensinamentos da montanha. E a jornada prossegue. Vamos?